Conexão Famílias Atípicas, com esse privilégio de poder estar falando desse assunto tão pertinente, interessante e fundamental para a evolução da sociedade e do ser humano. Hoje eu estou aqui com a Silvana. Ela não vai falar ainda, porque a gente vai fazer a nossa audiodescrição. Hoje eu estou falando corretamente audiodescrição. Eu sou Milva Campos, sou branca, tenho 1,72 m, estou vestindo uma calça jeans clara, um pouco larga, com um coletinho de viscose, cor caramelo, com um símbolo que eu ganhei hoje de presente, um símbolo do coração e do autismo, essa marca tão significativa que depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Estou com sandália preta e tenho os cabelos castanhos com luzes douradas. Silvana, muito obrigada por estar aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Espero que você se sinta muito à vontade aqui conosco, falando para essa câmera e para esse público. Primeiro, sua audiodescrição e depois a gente inicia. Você me conta um pouquinho sobre você. Tá bom. Eu sou a Silvana, tenho 1,62 m, estou usando uma blusa branca com uma fitinha preta, uma calça preta e uma sandália dourada e tenho um cabelo enrolado até os ombros. Tá com batom lindo, rosa. Tá vendo? Vou com os detalhes. Silvana, você é uma pessoa muito engajada nessa luta pelos PCDs, né? Você tem alguma, não sei se a gente pode chamar de presidência, representação, uma representatividade dentro do Fórum de Famílias Atípicas. Estou errada? Sim. Sim, porque a gente preciso, né, dar crédito a quem faz aquilo que deve ser feito, o bem e o dever de casa. Você é mãe de 2 filhos, o Matheus de 27 anos, que acabou de se casar, Sim. né? Você falou que foi um casamento lindo. E tem o Pedro, que tem 15 anos. Você se casou aos 16 anos. Uma menina, está casada há 17 anos com o Alexandre, que é o pai do Pedro, do segundo casamento. Foi mãe pela segunda vez aos 29 anos e você disse que com outra cabeça, né, com uma maturidade maior. E aí eu quero que você fale do nascimento do Pedro e em que momento você percebeu algo diferente no Pedro, tendo em vista que o Pedro está dentro do espectro autista. O Pedro, como você falou, né? Eu engravidei com 29 anos, a minha segunda gravidez. E foi uma gravidez, assim, uma coisa, uma expectativa muito diferente da primeira, porque com 17 anos eu ainda tenho uma mentalidade um pouco ainda de jovem. E já com 29 anos, bem madura, né? E aí foi quando eu engravidei. Não foi nada planejado, foi uma coisa que aconteceu. E mesmo assim, depois que eu descobri, eu fiquei muito feliz, né? E aí fiz vários planos, depois que eu trabalhava, e eu fazia vários planos. Aí o Pedro nasceu um bebê. Na época eu falava que era um bebê muito pequeno, né? Por eu ter tido meu primeiro filho, foi um bebê muito grande. E aí o segundo já achei um bebê pequeno de 48 centímetros. E aí aquela felicidade. E aí foi passando o tempo, ele com 1 mês, acho que foi a primeira coisa que, na época, como não sabia, que foi é como se fosse o que o pessoal fala na época. Quando você faz essas entrevistas, eles falam, teve alguma coisa? O Pedro teve uma otite. E o Pedro chorava, e eu na época não sabia o que era. Chorava. Eu e a Alexandre, a gente fez uma viagem, e o Pedro só chorou nessa viagem, só chorou. Pra quem não sabe, otite é uma inflamação no ouvido. E aí foi uma viagem muito ruim, porque ele só chorava. E nós voltamos até antes do tempo, e isso acho que já era mostrando alguma coisa que ele já tinha. E a gente não sabia. O Pedro era uma criança que ele não olhava muito, era uma criança que não dormia. Eu falo que ele só dormiu na maternidade. O sono esqueci lá na maternidade, não trouxe para casa. Ele não dormia? Não dormia, era uma criança que não dormia. Dificilmente você via ele dormindo.
E aí foi passando o tempo, e aí eu fui vendo algumas coisas, mas a gente, por estar ainda ser muito novinho e também não ter esse conhecimento, né? Uhum. E aí, quando foi chegando uma certa idade, eu falei, não, por que que não sentou ainda? Por que não tá engateando? E aí foi passando aquele período para a época de andar. E aí, como eu tinha muito essa comparação por ter um filho mais velho, que Sim. eles têm diferença de 12 anos, e Você eu tinha uma comparava. referência e você falava, bom, Isso. aqui não tá funcionando do mesmo Sim, jeito, sim, né? Alguma sim. coisa tá diferente. Sim. E aí eu comparava, poxa, o Matheus andou com 8 meses Uhum. e o Pedro ainda não anda. Por que não anda? Quando ele foi andar com 1 ano e 6 meses. Uhum. E isso, assim, e aí foi quando eu comecei a procurar médicos, né? Comecei a procurar médicos. E aí os médicos, quando eu comecei a procurar, eles Ele tinha falavam. quantos anos, mais ou O menos? Pedro já estava com um ano e 7 meses, quando eu comecei a levar em neurologista. E ele ainda não caminhava, Não, aí ele já estava engatinhava, encaminhado. já tava Já caminhando. estava. Tá. Aí eu levei ele Uhum. e ele. E aí eu levei e falei, olha, doutor, ele tem isso é uma criança que não dorme, é uma criança que não interage, é uma criança que não gosta de toque. A gente não pode pegar ele no colo, ele passa a noite acordado e só dorme 6 da manhã e quando dá 10 horas ele tá acordado, parece que tá pior do que ele dormiu. Mais ligado Muito do que... ligado, Sim, sim. sim. E aí o médico disse pra mim que era minha culpa, porque eu comparava um filho com o outro, eu queria ter um filho igual ao outro. Mas quando o que eu tinha te falado, né, em relação ao cartão de vacina. Eu ia até te perguntar isso, que eu ia Sim. te perguntar. Você acha que esses médicos que atenderam você naquele primeiro momento, eles desconheciam sobre o transtorno? Ou, na verdade, faltava um pouco sei lá, de repente, de um interesse concreto mesmo? Porque eu acho que o médico, né, quando ele é imbuído dessa paixão, mesmo que ele não saiba, ele dá conta de buscar. O que você acha que acontecia? Eu fui a vários, né? Sim. Fui a vários e todos eles falavam para mim que ele só precisava de uma escola, uma aula de judô, uma aulinha de futebol, porque ele ia ter contato com crianças. Porque na minha casa eu não tinha contato com criança, ele Sim. só precisava disso. E Sim. ele ia falar, E aí eu fiz isso. Com 2 anos, eu esperei os 2 anos, coloquei ele numa escola. Assim, foi momentos de terror, porque geralmente a criança, quando você coloca na escola, às vezes o primeiro dia eles choram, no segundo dia, no terceiro em diante eles já se acostumou. E tem uns que nem choram. Às vezes eles não olham nem pra mãe. O meu. Vai embora. O Meu mais fez velho isso. também foi assim. E o Pedro, ele só se acostumou na escola em novembro. Eu botei em fevereiro, ele só se acostumou em novembro. Nossa. E eu, meu Deus do céu, e eu falava, ele é uma criança estranha. E o retorno das pessoas que cuidavam dele dentro da escola? Também ninguém sabia de nada. Ninguém falava assim, mãe, ele tem alguma coisa. Ninguém falava nada. E aí mas eu sempre assim, achando, ele tem alguma coisa. E aí tipo assim, eu levava para outro, eu ia para outro. Aquele falava que não, como era na época plano de saúde, aí você precisa esperar 1 mês para ir em outro. Aí eu esperava 1 mês e levava em outro. Doutor, dá uma olhada. Ninguém falava nada. Até que um belo dia eu comecei a jogar na internet, na né? internet. Teve a história da internet, seu marido pesquisava com você, Sim, mandava e-mail para todo mundo, né? Sim. Barato isso, Aí fala. foi quando Aí nesse dia, a gente já tinha pesquisado sobre TDAH. Será que ele tem TDAH? Sim. O Pedro, uma vez, ele botou o dedo, eu tinha um fogão normal. Ele botou o dedo no fogo, Sim. ficou com o dedo no fogo. E aí você olhava, aquilo não era normal, ele não sentiu dor. Se a gente pinga um pinguinho de água na gente, a gente sente aquela dor. E ele ficou com o dedo. Mas no fogão? No fogão. E assim, aquilo foi desesperador pra gente. Eu fiquei com ele com o dedo debaixo da água. Meu marido saiu correndo pra farmácia, saiu comprando tudo que tinha para que a gente colocasse no dedo dele. E você via que ele parecia que ele não estava sentindo nada. Imagina. Então, assim, a gente via que ele tinha alguma coisa.
E aí eu falei, meu Deus, isso não é normal. E começamos, né, essa pesquisa, eu comecei a pesquisar, e nesse dia estava eu sozinha, eu sentei, comecei a pesquisar, e aí na época quase não aparecia, são quase 13 anos, né, de diagnóstico, não tinha muita coisa. E Você falou aí, até da carteira de vacinação, que sim, era uma coisa simplória, né? E sim, que hoje, sim. como é que Hoje é um é? caderno, né? Hoje a gente tem um caderno. Então, ali se diz, né, do marco de desenvolvimento da criança, que a criança com tal idade vai fazer isso. E aí, mesmo os médicos sabendo que naquela carteira de vacinação vinha várias coisas, eles mesmos falavam que não tinha nada. Era minha culpa. E Nossa. aí eu continuei, e aí nesse dia eu botei, aí por vários vídeos que eu vi um vídeo, eu não me lembro exatamente como se falava, mas falava assim mais ou menos, as 17 características que uma criança autista começa a apresentar. E aí eu vi esse vídeo até o final, e aí nessa hora eu chorei do início ao fim. Porque o Pedro Que basicamente ali. tinha as 17, que era a criança quando vê ventilador de teto, ela começa a rodar, enfelera, ela brinca com o carrinho, ela não sabe brincar de Sim. né? Ela vira o carrinho e roda. Ele era uma criança que ele só usava gola polo. Ele só podia estar de gola polo. Ele não usava camiseta, porque o braço dele não podia aparecer e era gola polo. Era gola polo para dormir, e aquela gola polo, se ele bebesse uma água ou caísse uma gota de água, aquilo era como se tivesse acabado o mundo. Ele abria a gaveta e pegava a gola polo e tinha que trocar. E aí você olhava, meu Deus, no começo eu achei assim, ai, ele é muito vaidoso, ai, que coisa linda. Mas eu falei, meu Deus, mas isso tá ficando demais. Isso tá ficando demais. E era só gola polo. Ele não suportava Sim. botar. O braço dele não podia aparecer. Mas, por outro lado, você falou uma coisa que eu sempre gosto de trazer para o lado. Porque tudo tem uma beleza, né? Sim, Mesmo dentro do espectro autista, ele é um rapaz de bom gosto, porque ele gosta de sim, gola polo. Ele não deixava de ser um sim, menino, né, com uma percepção aguçada de ter bom gosto, sim, né? Ele sim, tem bom sim. gosto, que gostar de gola polo, então a gente tem que trazer para as coisas boas, né? Sim, sim, sim. Agora, Silvana, a gente estava conversando até ali um pouco antes da entrevista, né, do nosso bate-papo, e a gente, eu acho que deve ser muito desafiador, né, você estar diante de um laudo, porque tudo que é diferente ou tudo que é novo assusta qualquer Sim, pessoa. sim, E às vezes a gente deve se sentir mal por ser perpassada por alguns sentimentos que a gente sim, acha que não pode sentir, sim, né? E às vezes a gente se sente mal porque as outras pessoas também, olhando para os nossos filhos, são também invadidas por sentimentos também que não são sim. legais. Então eu queria que você falasse quais foram os sentimentos que invadiram você, assim? O que você É, pensava? O que você sentiu, né? Para quem sim. está de repente, vivendo a mesma coisa. Na época, quando o Pedro foi diagnosticado, de fato, né? Na época, eu me perguntei muito. Quando a fonoaudióloga do Pedro, foi ela que fechou, que é a Sim, Carla. sim, Quando ela fechou, na mesma hora, eu comecei a me perguntar o que que eu fiz de errado? O, assim, eu pequei, no que foi? Eu fumei alguma coisa? Eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca me droguei, eu nunca fui uma mulher de noite, de night, nunca gostei. E aí eu me questionei muito, sim. eu perguntava muito para Deus, por que que o Pedro nasceu daquela forma? E foi um período muito difícil, porque você na família não tinha ninguém. Eu me perguntei muito assim, da onde que isso veio, né? Por que eu fui essa, né, privilegiada, né? Sim, Assim dizendo. Porque eu, se você vê que tem muitos aí que fumam, cheiram, bebem, as pessoas. A mãe tá no boteco, tá dando cerveja para a criança e a criança simplesmente não tem nada. sim. Poxa, foi aquela coisa tão bacana quando eu engravidei. Por que eu? E aí, depois de um tempo, assim, é um luto, né? Sim. As pessoas não entendem quando a gente diz um luto, não é porque o teu filho morreu, é porque aquele filho que você planejou não vai executar aquilo naquela hora, naquele tempo que pra gente
é crucial acontecer naquele tempo. Talvez não vá acontecer e talvez vai acontecer um pouco, muito mais para frente. Não, e também existe uma mãe que morre para nascer uma outra mãe. Eu Sim, acho essa sim, palavra muito oportuna quando a gente fala da sim, mãe. sim, Porque quando você gera e tem um filho, você já é uma outra pessoa. sim, Naturalmente, você não é. Depois que você gera e que você tem um filho, você vai se transformando. Algo acontece em sim, você. Aí você imagina a mãe que está diante de um desafio um pouco maior, né? sim, Não melhor ou pior, mas diferente, um desafio diferente. Mas ela é uma outra mulher. Ela sim, tem que abandonar aquela mulher que sonhava com uma coisa para viver uma outra realidade. E essa mulher, com certeza, ela tem que ser mais sim, firme no seu propósito, né? sim. E falando em propósito, você me falou uma coisa muito interessante, né? Que você procurou igrejas, você é uma pessoa que tem a fé. E eu acho que qual a importância da fé na sua vida antes da gente falar disso? A importância da fé para mim, eu acho que foi crucial para mim, porque na época eu não frequentava Sim, nenhuma igreja. Eu sim. costumo dizer que eu fui pela dor. Eu não fui Uhum, pela fé, eu fui pela dor. E sim. na época que eu fui achando que se eu levasse ele na igreja, Uhum, que simplesmente uma oração curaria aquilo que você não conhece. sim. Porque é uma coisa muito desconhecida na época, não se ouvia falar muito. Então eu e meu marido, vamos levar ele a um pastor para orar, que talvez ele vai ser curado. E aí a gente orou, passou o tempo e a gente viu que ele não foi Mas curado. você falou assim, a cura não foi para ele, mas eu Sim, fui curada. sim, Eu acho. então. Explica que cura que foi essa, Silvana. Eu costumo dizer que, em relação a isso, que assim, a gente espera aquela cura naquela hora. Só que talvez aquela cura que você espera não vai acontecer. E às vezes aquela cura vai acontecer. E às vezes aquela cura é para curar você. Eu costumo dizer que o Pedro veio para me curar de muitas coisas. Eu era uma mulher muito vaidosa. Eu era uma mulher que eu queria aquela coisa naquela hora e eu tinha que ter, e eu trabalhei também para ter. E aquilo tudo que você. Priorizava. Isso aí, aquilo tudo, cai a sua venda dos seus olhos, porque a gente às vezes tem venda nos nossos olhos, Sim. cai tudo, porque você tem um filho que é o teu amor maior e que você sabe que ele precisa um pouco mais de proteção do que. Eu falo que é um pouco mais de proteção do que o Mateus precisou. E aí eu vi que como eu fui curada de várias coisas, assim, de olhar mais para o próximo, de me colocar mesmo no lugar do Lugar do outro. outro, amar mais, me doar mais. Meu marido, ele reclama muito que ele fala: você deveria ser psicóloga. Por que todo mundo te procura? Às vezes, pessoas me ligam, eu já estou dormindo, mas o meu telefone começa a acender a luz, eu saio da minha cama que nem Devagarzinho. água para mim atender, porque eu preciso ajudar aquela pessoa. Eu sei que às vezes isso parece ser bobeira, mas às vezes uma mãe no desespero, ela às vezes só quer escutar de você: Eu estou aqui. eu estou aqui. E tá tudo Exatamente. bem. Olha, tá tudo bem o seu filho ser dessa forma. Deus ama ele da mesma forma que ama aquele que fala muito bem. E Deus ama a todos da mesma forma. Então, assim, eu faço questão. Às vezes eu tô muito cansada, o corpo tá muito cansada. Então, assim, isso eu costumo dizer que foi para me curar. Né? Eu oro todos os dias que o Pedro é um menino de 15 anos de idade, lindo, né? E você É, falou que, por incrível que pareça, você teve dois presentes, porque os seus dois sim, filhos são, são extremamente tranquilos. Porque diz que o Pedro, ele é obediente, sim, super de boa, não reclama de nada. de Olha que nada. bênção Sim, isso, não reclama. gente. É um menino, eu costumo dizer assim, quando dá um determinado horário, eu falo: Pedro, escovar os dentes, põe o celular para carregar, escovar dente, fazer xixi e vai dormir.
na mesma hora. E eu costumo dizer, né? Jovens da idade dele, Nossa. você fala, e eles não fazem. E ele, na mesma hora, ele vai, escova os dentes dele. Eu vou supervisionar porque ele escova com escova elétrica. Sim. E às vezes a escova tá assim, ó. E aí eu falo, vamos lá, eu vou escovar agora, deixa eu terminar de escovar. Eu vou, escovo. Aí ele vai, faz tudo. E é assim, quando ele vai dormir, se alguém tá vendo televisão, esquece, você precisa dormir. Desliga tudo, puxa tudo da tomada. Já que eu vou dormir, todo mundo tem que dormir. Que bom. Desliga e todo mundo tem que dormir junto. Claro, saúde para todos, não é só Entendeu? para ele. Sim, e desliga e todo mundo tem que dormir. E eu falo, gente, eu sou uma mulher, assim, muito abençoada. Sim. Mesmo. Escolhida, né? Sim. Porque esse não é, eu acho que é o lugar comum, né? Sim. Acho que algumas mães podem atravessar outras coisas com seus filhos. Talvez não sejam tão obedientes, tão calmos. Não quer dizer que eles não sejam maravilhosos e fantásticos, mas alguns têm outras formas. Cada ser humano tem uma individualidade, né? Sim, sim, sim. E você falou para mim, e aí eu quero que você diga, porque eu sempre acho que uma criança de 15 anos, dentro do espectro autista ou não, para chegar a ter esse nível de tranquilidade, de paz, porque nós somos frutos do meio. Você me falou uma coisa, Milva, eu saí do trabalho após a chegada do Pedro, e aí a gente conversou sobre isso, e eu queria que você falasse. Você se arrependeu em algum momento? E o que você acha que você ganhou com essa tomada de decisão? Porque hoje a mulher se coloca muito assim, não, ser só dona de casa, ser só mãe é muito pouco, né? Eu tenho que trabalhar e tal. Sim. Não, claro que a mulher tem que trabalhar, tem que ir à luta, mas tem aquelas que também experimentam outras coisas. Sim, eu queria que você falasse disso. O Pedro, eu tive a licença maternidade, foram de 6 meses. Sim. E aí, logo em seguida, eu fui preparando ele para tirar o peito e mamadeira. Sim. Né? O Pedro mamou até os 6 meses. Né, eu dava os 12, eu falei, vai ter uma hora que ele não vai poder mais mamar, porque eu vou voltar a trabalhar. E aí, eu voltei a trabalhar. E aí, depois de... O Pedro estava com 10 meses, eu decidi sair do trabalho para cuidar do Pedro, porque eu via que era muito transtorno, o Pedro era um bebê muito novinho para estar deixando com outra pessoa. Delegando para outra pessoa essa experiência, né? E a menina que tomava conta dele tinha um bebê exatamente da mesma idade do Pedro. Exatamente. O Pedro é dias mais velho que o filho dela. Mas ela tomava super de boa, cuidava muito bem dele. Só que eu via que quando eu já chegava muito tarde em casa, e eu ia ter que pegar friagem. E aí eu falei com meu marido, você aguenta ficar sozinho? E eu vou ficar cuidando do Pedro. E eu costumo dizer que eu fui, assim, foi muito bom eu ter feito isso. Eu não me arrependo, porque se eu, naquela época, tivesse trabalhando, o meu emprego era muito frenético, o trabalho. Então, assim, eu não ia conseguir ver tudo que ele foi apresentando. Porque eu ia delegar para uma pessoa e aí a pessoa, de repente, eu ia achar, é porque ele tem um convívio com uma outra criança e ele pode estar fazendo a mesma coisa que a outra criança. E aí, isso foi muito bom eu ter feito essa escolha. Não me arrependo de maneira nenhuma ter largado. Você meu falou emprego. até assim, eu conheço o Pedro, eu e meu marido, a gente entende completamente, apesar dele ele ser não verbal, eu entendo exatamente tudo que ele está dizendo, o que ele quer, o que ele está sentindo. Exatamente por essa proximidade, eu acredito que sim, né? O Pedro é um autista que nunca falou. Você falou que ele tem, só aqui pra apraxia, gente... uma apraxia da fala grave. Aí tem também a hiperlexia, né? A isso a gente vai chegar aí agora, já, porque depois a gente vai falar dessa questão dessa mulher engajada também, que eu acho muito importante a gente trazer isso. E aí isso foi de extrema importância para mim. Hoje, eu e Alexandre, a gente entende tudo. Tem coisas que a gente, às vezes, não entende na hora, mas depois a gente vai entender, como o episódio que eu te falei da Turma da Mônica, né? No caso, ele teve um período de cortar a etiqueta em todos os lugares que ele ia. Ele tentava arrancar etiqueta, e aí, nesse período, ele arrancou a etiqueta do Cascão e do Cebolinha. Ele cortou. E aí, quando ele cortou, rasgou a perna do boneco. E aí, esse dia, ele não dormiu. E a gente ficou sem entender por que ele não dormiu. Por quê? Por que ele não dormiu? Quando a gente foi ver
que o Pedro tem muito isso. A gente costuma dizer que ele, não sei, ele talvez vai ser um médico, vai ser um grande doutor. Porque se ele vê qualquer machucado em qualquer pessoa, ele se abaixa, ele tenta consertar a pessoa. Até isso aqui, se ele vê você, ele vai tentar de alguma forma. Eu não sei como, eu não sei. Eu falo que a mão dele deve ser uma mão muito... Não, ele tá sinalizando para você uma aptidão. Sim, entendeu? E assim, e aí ele não dormiu. Quando a gente viu no outro dia de manhã, foi porque ele tirou a etiqueta e ele é como se tivesse machucado o boneco, abriu a perna dos bonecos. E aí eu tive que sair, encontrar uma linha exatamente da mesma cor, costurar, muito Para ele, bem eles costurado. estavam machucados. Sim. E aí, quando ele viu, e aí ele tocou, e aí você via o riso dele, tipo assim, A satisfação. tá curado. Olha então, que assim, lindo. para você entender isso, só você estando ali Muito todos próximo. os dias, você olhando, você vivendo aquilo todos os dias. Então, assim, não me arrependo de maneira nenhuma de ter vivido o que eu vivi. Hoje eu não sou mais aquela mulher que um dia eu fui, aquela mulher que andava de salto. Hoje eu sou uma mulher, a mulher do tênis, que anda de tênis, porque a minha vida é muito corrida e eu falo que eu ando muito rápido. Sim. Então, não me arrependo de nada do que eu fiz. Assim, depois eu fui chamada para a mesma empresa que eu saí, eu fui chamada. E aí, na época, eu chorei um pouquinho, porque eu falei, poxa, eu não tenho como. Essa oportunidade veio, mas eu não tenho como largar ele para delegar para outra pessoa e ninguém vai fazer a mesma coisa que uma mãe, né? Eu costumo dizer que acho que a mãe não deveria morrer nunca, porque por mais que você pense a mãe, ninguém vai substituir a mãe. A mãe de verdade, aquela mãe que está ali, que luta pelo aquele filho, a mãe que entende aquilo que não é falado. Então, só uma mãe que vive de verdade, que é muito observadora. E aberta de coração, né? Além da apraxia, que é um distúrbio neurológico que dificulta a fala, o Pedro foi acometido por isso, ele também tem uma hiperlexia. E isso, para que a gente, como a gente não entende, eu vou contar um episódio. Aos 2 anos, o Pedro começou a escrever, gente. Aí eu quero que você fale sobre o episódio do fundão. A gente vai tentar otimizar para a gente poder entrar naquela outra parte, né? Do fundão, e também que ele já apresentava sinais anteriores, porque você, mãe que está ouvindo, de repente seu filho está no mesmo momento, fazendo a mesma coisa, você fala, não, isso não é possível. Sinalizava nos lençóis, no chão. Conta aí pra gente, do que se trata a hiperlexia. A gente, na época, não conhecia, né? Sim. O Pedro... eu usava muito lençóis brancos em casa. Sim. E aí, quando eu ia olhar, os meus lençóis estavam todos escritos. Todos escritos. E por ter o Matheus mais velho, eu achava que era o Matheus escrevendo. E ele falava, mãe, não sou eu. Mãe, não sou eu. O Matheus já estava com 14 anos na época. E eu falei, Matheus, você é um garoto de 14 anos escrevendo os lençóis. E ele, mãe, não sou eu. Mas a gente, sinceramente, jamais a gente não ia fazer esse link, que era uma criança, um bebê, né? Um bebê de 2 anos de idade. E ele escrevia exatamente, parece que aquela hora que você não via. Né? Às vezes, talvez na hora que você estava fazendo uma comida. Sim. E ele escrevia. E aí, eu e a Alexandra, o Pedro foi uma criança que, na época, a princípio, ele nunca gostou muito de brinquedo. Sim. Então, a gente começou a observar que ele olhava muito letra, então a gente começou a comprar quantidades, né? Começamos a comprar quantidade, e aí a gente começava a ver mensagens escritas no chão. E eu, Matheus, por que você escreveu isso? Você sabe falar, por que você não pede? Mãe, não sou eu, mãe. E eu, não, mas... Até que um dia a gente chegou no Hospital do Fundão e aí a gente carregava muita coisa pro fundão e a gente carregava papel. E aí o Pedro pegou uma caneta e ele começou a escrever Alexandre, Silvana, Pedro Augusto, Matheus. Na época ele escreveu Tatiane, que é uma madrinha dele. Ele foi escrevendo vários nomes e a gente olhava, eu e a Alexandre, a gente só olhava um pra cara do outro. Nossa, imagina isso. E assim, aquilo muito assustador.
mas não é comum, como é que pode? E a gente subiu com aquela cara de assustado para consulta, né, pediatra, e quando a gente chegou, a gente falou, doutor, aqui, ó, ele acabou de escrever lá embaixo, aí ele, mas não foi vocês que pegaram a mão dele, que escreveu? Não, ele começou a escrever. Não, mas isso não é normal, ele só tem 2 anos de idade. E a gente, então, você tem como dizer pra gente o que que é? E eles, a gente não sabe. Eu, Caraca. ué, mas como assim que vocês não sabem? Vocês são médicos. Eu não sei, mas vocês são médicos. Então, a gente não sabe. E aí, com o passar do tempo, com essa fonoaudióloga do Uhum. Pedro, ela fez uma avaliação e ela falou, mãe, ele tem hiperlexia. Diferente da dislexia, essa hiperlexia fez com que ele aprendesse a ler, né? Antes da idade correta, né? Que no caso, o correto é 6 anos, né? E o Pedro, com 2 anos, começou a ler e a escrever perfeitamente. E aí, eu me lembro desse episódio do que quando o Pedro escreveu, ele escreveu com letras móveis, ele Sim, escreveu Xuxa só para baixinho. E o que que ele viu? Que o só tem aquele sim, acento. sim. E o que que ele fez para que aquele só tivesse o acento? Ele pegou uma letra I, colocou em cima do só, e aí quando a gente olhou, a gente, meu Olha que coisa Deus, incrível. não tem erro. E como pode uma criança... E aí a fonoaudióloga do Pedro, ela pegou e falou, Silvana, isso muitas crianças autistas, que no caso isso diz que é uma comorbidade do autismo. A hiperlexia e a apraxia da fala é a comorbidade, né? Que o autista, ele nunca vem só autista. Sim. Dificilmente você vê que é um autista só autista. E são as comorbidades. E assim, aí eu falei, de tudo não é ruim. Poxa, mas a hiperlexia que não pode ser chamada de comorbidade, não. Tem que ser chamada de privilégio. Porque uma criança Sim, escrever com 2 anos, ainda botar sim, acento. Tem sim. gente que até hoje na minha idade não bota Sim, acento. sim. Você imagina, Sim, e assim, né? isso foi muito bom porque, na época, o nome dele é Pedro Augusto. Na época, quando eu descobri que ele era autista, eu falei, por que que eu botei o nome dele de Pedro Augusto? Vai ser muito difícil ele escrever. Aí eu falo, graças a Deus, Por da quê? hiperlexia, porque ele escreve o nome dele, e o nome dele vem assim, Pedro Augusto Nascimento de Oliveira. E aí eu falava, meu Deus, vai ser Que muito nome grande. difícil. E eu falei, Senhor, o Senhor me ama muito. Eu costumo dizer, o Senhor me ama tanto, Senhor. Muito obrigada, Oh. Deus. Silvana, teu filho está no Instituto Pertencer, né? Sim. Você faz parte de um fórum, você faz parte das reuniões que todas as terças acontecem, que são promovidas também pela FEBEX. Eu queria que você falasse da importância dessas instituições. Qual a importância do Pertencer? Eu entrevistei até a Débora, que é uma pessoa linda, que trabalho bonito, que mulher interessante, Sim. né? Como ser humano. Sim. Bem como a Kátia e tantas Sim, outras aí que estão aí à frente dessas instituições. Eu queria que você falasse pra gente da importância disso para você. Assim, o Instituto Pertencer, para mim, foi acho que um divisor de águas, né? Para minha luta se tornar maior. Eu, quando botei o Pedro no Instituto, eu entrei. Não sabia se eu iria conseguir entrar para o Instituto. Aí, quando eu consegui... e aí, quem me colocou ali foi a Clarice. E aí, depois, a Clarice me chamou, assim, falou, Silvana, a Débora viu que você tem algumas postagens bem bacanas. E eu fiquei pensando, meu Deus, qual postagem que eu faço? Falei, se eu faço umas postagens bem bacanas que você coloca. Ela queria te convidar para ser representante do Instituto, você e uma outra mãe, que no caso é a Marta. E aí eu falei, não quero não, já tem tanta coisa, né? Eu já vou ficar tão cansada. Depois eu falei, eu nunca desisto de nada. Então vamos lá, aceitei. E aí, para mim, foi muito bacana para que eu entendesse a luta não só do Instituto Pertencer, como das outras instituições. O que eles fazem, o trabalho que essas instituições fazem é de suma importância. Porque, às vezes, a gente está ali dentro sentado, a gente não tem noção o que eles fazem para que esses institutos estejam de pé, como eles correm atrás de emenda
para que os institutos, na época, a gente viu, foi um instituto, eu não me recordo do nome, um instituto foi, acho que de Campo Grande. Esse instituto fechou e botou 500, acho que era 530 PCD na rua. Não. E aí você vê que são 500 30 jovens, pessoas criança, desassistidas desassistida. de alguns investimentos, né? Que a gente Sim, sabe de terapias, várias sim. questões. Porque que a gente pensa que quando cresce, acabou. Não. Essas terapias, né? O Instituto Pertencer é 2, que atende, acho que é de 4 até 59 anos. Eu não sabia que tinha instituto que faziam esse tipo de trabalho. Então, assim, é de suma importância. Eu não digo que só eu, se nós, mães, assim, se a gente tivesse essa noção que a gente é uma potência, nós somos uma potência, para que a gente vá cobrar os direitos e que a gente venha entender o que essas instituições fazem. É um trabalho de excelência. Eles correm para cá, eles correm para lá. Agora mesmo, essa última que eu fui representar o Instituto, quando a Débora me chamou, eu vou com todo prazer, não digo, eu tenho problema aqui, não, eu vou com todo prazer, porque eu sei o que a Débora faz. Às vezes, a Débora conversa algumas coisas, a gente está com dificuldade disso, está com dificuldade, e nesse dia agora, essa última que eu fui, e assim, foi muito mais. A gente via algumas instituições tá para fechar a qualquer momento. E assim, esses funcionários estão de aviso breve já. E aí eles falam, se essa, eu não acho que o nome eu não, acho que eu não posso falar, se alguém ele que não libera, pagar, né, sim, uma quantia, sim, um orçamento para que elas possam dar continuidade ao seu trabalho. E se eles não pagarem até dezembro, os funcionários já estão toda. E aí você pensa, qual a quantidade de PCD que tem nessa instituição? Né? Será que elas vão fechar? Como é que vai ser essas famílias? A gente sabe que o tratamento é eternamente. Não, e não é só um apoio para a criança, ou jovem, ou adulto PCD, mas também para a mãe. Sim. Porque a mãe, ela precisa desse suporte. Sim. E, gente, para você que vai nos assistir, uma pessoa que não está dentro, né, dessa realidade da deficiência, ela muitas vezes vai fazer terapia a vida inteira e se ela não fizer, ela não se sustenta. Sim. Ela não consegue dar conta por uma depressão, por uma ansiedade. Então, você imagina, né? É a mesma coisa. Sim. Aí você falou uma coisa muito interessante, né, para além disso tudo. Você me deu, você falou primeiro uma coisa interessante que vai acontecer em 2025, que eu acho que tem a ver e não tem a ver com o que a gente está falando, que a partir de 2025 muita coisa vai mudar. E que os níveis de suporte não existirão mais, né? Então eu quero, antes de continuar falando sobre as instituições, eu quero que você dê a sua opinião, tentar a gente otimizar para falar mais coisa. Pelo menos, eu não me recordo qual o nome desse médico. Ele falou, isso acho que foi mês passado, ele falou que o nível de suporte foi muito ruim, porque a princípio falava do leve, nível moderado e severo. Aí exatamente. tiraram para níveis de suporte. Então, o nível de suporte, eu acho que ficou muito ruim, né? Muito ruim. Então, hoje o Pedro deve estar aí. Uma coisa que não me prende, né? Mas talvez ele esteja aí no nível 2 ou nível 3 de suporte. Okay. Ele não pode ser... ninguém pode, assim, não pode dizer que ele é nível 1 de suporte, que para ser nível 1 de suporte, ele precisava ter fala. E ele não tem fala. Então, ele não pode ser diagnosticado como nível 1 de suporte. Então, ele está em torno aí do 2 e o 3. E aí, 2025, esse médico ele falou que 2025 isso não vai ser, os laudos não vai vir mais com níveis de suporte. Eu acho fantástico isso acabar, porque isso é muito ruim, às vezes até para os próprios pais, às vezes
tipo assim, eu vejo que às vezes acaba até desmerecendo aquela mãe que lutou muito. Ela faz terapia naquela criança desde que ela tem 1 ano de idade. E aquela criança continua no nível 3 de suporte. E aí a outra mãe chega pra ela assim: ah, mas o meu é nível 1 de suporte. Eu acho que segrega, né? E coloca as pessoas em lugares diferentes, quando na verdade o Sim, espectro é o mesmo. E sim. ponto. E assim, a pessoa diz assim, ai, mas ele é levinho. Leve pra quem? Para quem? Pra quem? Para quem está falando é ótimo. Sim. Agora, uma coisa que antes da gente concluir, eu queria que você falasse da questão dos ambientes não adaptados. Você falou, eu vou a várias reuniões, eu frequento muitas coisas, assembleias, conferências importantes, Sim, e eles estão falando de inclusão, mas não tem adaptação. Como é que é sim. isso? Eu como já tenho um tempo que eu rodo, né, nesses eventos, e aí eu falo sempre, né, nunca estão 100% adaptados. Alguém vai ficar defasado naquele ambiente que diz que é para um PCD. Né? São vários lugares que eu já fui. E teve agora um que foi até, acho que foi um do Sesc. E aí você observava que tinha várias pessoas com deficiência visual e ninguém fazia a videodescrição para elas. Ninguém fazia. E aí você olha que os próprios que estavam lá também eram também PCDs. Mas eles também não faziam. A rampa não era adaptado para as pessoas cadeirantes Uhum. dali. E aí você observa que aquele próprio ambiente que é falado para o PCD não está adaptado. Assim, são vários. E aí você olha, na prefeitura, são vários os lugares. E assim, para quem está chegando agora, eles olham assim, eles ficam olhando fantástico, né? Mas aí você olha, você fala, eu como já sei, eu falo, observa, não está adaptado. Aí, é mesmo, não tinha percebido, não está adaptado. Complicado falar de inclusão sem incluir. Sim, Silvana, é sempre triste, né? Parar de conversar, ainda mais com uma pessoa que é tão. Tá tão intrinsecamente ligada a essa causa, né? Com tantas falas pertinentes. Mas a gente precisa concluir, porque já estouramos o tempo. E eu vou aproveitar para falar, porque eu acho assim, a vida é feita de transições, né? Então, a gente está fechando um ciclo do Conexão Famílias Atípicas e estamos aí, vamos deixar no ar, né? Não sei, tudo pode acontecer. A vida é repleta de surpresas. E como essa foi a maior surpresa, eu acho que eu posso dizer como profissional, foi um privilégio poder participar desse projeto, né? Eu acho que eu aqui preciso agradecer, né, pela oportunidade, agradecer a cada pessoa que se predispôs, que sentou aqui, que teve abertura de coração para contar a sua história, a sua luta, o seu engajamento, trazer os especialistas que vieram aqui compartilhar conosco, né, do seu conhecimento. Isso é suma importância. de suma importância para todos que assistem. Eu quero agradecer também a todas as instituições pela luta diária que elas travam por essa causa que não é nobre, é direito, né? Sim. Deveria ser uma coisa lugar comum, mas essas pessoas lutam muito para manter essas instituições de pé. Eu quero agradecer imensamente a FEBEX, porque a FEBEX tem um trabalho maravilhoso pela inteligência, não só a inteligência no que tange ao intelecto, mas a inteligência no que tange a essa percepção de sensibilidade emocional, de trazer um projeto com tamanha relevância, com essa intenção de aproximar, né, as pessoas que nada entendem sobre essa temática daqueles que vivem isso no seu dia a dia, né? Eu quero agradecer à equipe que tornou possível nessa realização. O Rodrigo, que fica ali administrando a questão da imagem, porque sem ela a gente não conseguiria fazer tão bem. Ao Mário, que produziu com todo o amor, com todo o afinco, que se apaixonou. Muitas vezes até acho que a gente se emocionou aqui, né? Eu pedi muito, né, que a gente, quando vai falar de qualquer coisa que a gente suspende, né, que a gente não sabe se vai ser, né, é só apenas um fechamento de um ciclo. É sempre difícil, né, ainda mais quando esse ciclo foi maravilhoso. Quero agradecer a Kátia
pelo empenho, né, à frente, pelo comprometimento, pela seriedade, pela dignidade com a qual ela toca a FEBEX, né? Porque sem ela, certamente, o projeto Sim, não haveria, não estaria acontecendo, e as instituições também não teriam sim, tanta com fala, tanto certeza, lugar, com né? certeza. E eu não sei mais a quem agradecer, mas é isso. Agora, eu hoje, eu tive o privilégio de ganhar da Silvana esse símbolo aqui, esse coração, né? Isso aqui é um quebra-cabeça. E eu acho que talvez eu quero concluir, né, o que eu senti, o meu aprendizado aqui. Quando você olha um quebra-cabeça, ele parece algo tão difícil, tão complicado, tudo solto, parece que não tem sentido, não é? Porque ele está ali, são peças embaralhadas. Mas quando a gente se predispõe a se debruçar sobre esse quebra-cabeça com com todo empenho, com toda delicadeza, e ir montando essas peças. Lembra quando você montou o seu primeiro quebra-cabeça? Quando fica pronto, é um lindo mosaico. E eu acho que é isso que esse programa ele quis dizer para você. Talvez a deficiência, para você que ainda não se aproximou dela, seja algo embaralhado, confuso, até sem sentido, né? Para quê que essas peças servem? Elas podem não. A princípio, né? Se elas soltas, elas não servem para nada. Mas se você se debruçar sobre isso, sobre esse tema, sobre essas pessoas, sobre essas histórias, com essa dedicação, com esse olhar, né, atento, você vai descobrir belos mosaicos que vão, eu acho que iluminar, né, e fazer o mundo muito mais belo, porque eu vi tanto potencial, gente, e esse potencial está escondido em meio dessas coisas embaralhadas e É. e eu acho que assim, esse potencial ele tá cheio de amor, né? Porque nada na vida sem amor sobrevive, nada na vida sem amor, né? É belo o suficiente para se sustentar. Então é isso, eu tô arrepiada falando tudo isso. E eu acho que nada mais justo, Silvana, porque nada por eles sem eles, Nada né? sobre nós sem Nada nós. sobre vocês sem vocês. Sim. Então é você que vai deixar a mensagem, né, para dessa trajetória, desse percurso, né, desse ciclo que está se fechando, mas que a gente não sabe de nada, porque a gente só sabe do hoje. O amanhã, né, a gente não pode saber o que pode acontecer. É toda sua essa Ah, câmera. é, eu gosto muito dessa frase, é daquele filme O Extraordinário, né? Que é um menino que tem uma deficiência no Sim. rosto, né? E que aquela deficiência do rosto, para aquelas crianças, né? Ele sofria bullying. E no final, os amigos viu que o menino tinha um coração, né? Muito bom. O menino era um menino maravilhoso, extraordinário. Sim. E aí, nesse final desse filme, ele fala, e tem uma fala que é bem bacana, que ele diz assim: seja gentil. Todo mundo tá vivendo alguma guerra, né? Que a gente só não sabe. Posso ler? Claro. Ele fala assim: seja gentil, porque todo mundo enfrenta uma batalha. E se realmente quer ver como como as pessoas são, o que você precisa é olhar para o lado. E eu acho, assim, essa frase para mim é crucial. Para mim é crucial. Se você quer saber como a pessoa, olha para o lado. E você vai ver que como a gente pode. Nalva, eu tô aqui com você. Isso. Então, acho que é a Estamos. mensagem, acho que para mim essa é a melhor mensagem, não É, para as mães. Estamos aqui. estamos aí. E eu estou aqui. Não tenho, né, não sou o PCD, mas estou aqui também. Podem contar comigo. Eu quero agradecer mais uma vez. Eu não teria, eu acho que eu não seria essa pessoa hoje descortinada, né, sobre essa realidade, sobre esse tema, se não fosse a oportunidade de estar à frente, conduzindo de forma muito humilde, porque eu não sou nada diante dessa grandiosidade, né, que essas pessoas trouxeram para gente, né? Muito obrigada, Conexão Famílias Atípicas. Muito obrigada a você que ficou com a gente, que você tenha mais curiosidade para olhar para o lado e para olhar para dentro de você e de cada um deles. Você vai descobrir
um lindo mosaico cheio de amor. Obrigada.